Olá! No nosso programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos conhecer os segredos de um bom orador. Para se apresentar na tribuna espírita, claro, a boa vontade, a fé, a confiança em Deus e em si mesmo é importante. O conhecimento é importantíssimo, mas há outros segredos. A postura, a entonação de voz, enfim, daqui a pouquinho nós vamos descobrir os segredos do bom orador. Mas antes disso, eu quero lembrar a você que o Espiritismo de Allan Kardec está neste livro que você está vendo aí na tela. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Está nesse livro. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec desvenda os segredos do sobrenatural. O Livro dos Espíritos nos explica o que fazer para ser feliz hoje, para garantir a nossa felicidade no amanhã e construir um mundo melhor. O Mundo Melhor começa aqui no seu programa. E hoje, especialmente dedicado aos oradores, dirigentes espíritas, colaboradores das casas espíritas, que de repente se vê diante da tribuna e dá um nó na garganta. Professor Rogério Castilho, professor de oratória, a nossa alegria em tê-lo aqui conosco hoje. Muito grato, Afonso, pelo convite. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui, absorvendo o vosso conhecimento. Olha só, professor, muito carinhoso, muito modesto, já estávamos conversando aqui nos bastidores e estávamos em especial preocupados com alguns maneirismos, alguns, como poderia dizer, professor? Cacuetes, vícios de linguagem, algumas muletas, né? Meu Deus do céu. Este, por exemplo, foi proposital, esse né, que usualmente é utilizado quando dá falta de uma organização mental para um discurso. Então eu não sei o que falar, eu fico... esse cacuete, esse gaguejo é para organizar uma fala. Aí eu digo que eu organizei aqui, eu falo, e aí eu tenho outro gapzinho, eu ponho um né, enquanto eu estou buscando outra fala. Então qual é o segredinho aí? Organizar o pensamento antes. Senão é uma agonia para quem está ouvindo. É terrível, porque fica aquela coisa que... e não sai nada. E pode perceber que esse exatamente como eu fiz, vem acompanhado de um olhar para o alto. É um olhar para a criação de imagens, é um olhar para... e agora o que é que eu falo? Então, repare como o perfil psicológico da pessoa determina a linguagem. Observe uma entrevista do Ronaldo, o jogador Ronaldo Fenômeno. Lhe é feita uma pergunta, qualquer pergunta. Pergunta para ele, Ronaldo, que horas são? Ô Ronaldo, na Copa de 98, naquele episódio em que você teve uma convulsão, o que exatamente aconteceu no intervalo, no espaço de tempo entre a convulsão e você entrar em campo? Não importa a pergunta vem, ele faz assim. E responde. Ele elabora a resposta, ele tem consciência do peso da fala dele. Então, se ele disser algo que seja depois questionável, fruto de arrependimento, então ali naquele intervalo de tempo ele joga o olhar para baixo, ou seja, ele entra em diálogo interno, elabora a resposta, analisa e dá a resposta. Diametralmente oposto é o Romário, também ex-jogador, deputado federal. O Ronaldo é como um jogo de golfe. Você bate a bolinha, pá. O Romário é como um jogo de ping-pong. Pá, 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 pá. Aquele jeitinho dele assim, o queixinho levantado. Aí, parceiro, são 3h30, são 5h15. Perguntou a hora, ele fala. Romário, você, tal, aconteceu isso aqui. Ele não tem papas na língua, como se diz, de bate-pronto. Bate-pronto, vem, ele devolve. Professor, reverso da medalha. Eu estive recentemente num programa de televisão, num debate, num fórum religioso, e um dos participantes usava da verborragia esmagadora sem o conteúdo. E, de repente, naquele debate, aquele que fazia a pergunta até se perdia na resposta. Não sabia mais onde estamos, né? Nos encontramos no refrão. Vamos junto e no refrão da música nos encontramos. Esse é exatamente o reverso. Ao lacônico, aquele que fala muito pouco. O lacônico é aquele que o senhor pergunta assim, você tem mãe? E ele diz, nem pai.
Meu Deus Ele já economizou a sua próxima pergunta. Esse é o lacônico. E o prolixo o exemplo é ótimo. E o prolixo é aquele que você pergunta como vai, ele explica. Como vai? Ele fala, nem te conto. Olha, semana passada, eu estava com um problema assim de coluna, aí eu tomei um remedinho, né? E pegou no estômago. Aí, rapaz, minha avó, eu tenho uma avó, assim mesmo. E você só perguntou como vai, não precisa, e ele é lacônico, ele não consegue sintetizar assim. A minha esposa é um pouco assim, aí quando ela vai me dizer algo, eu digo para ela assim, por favor, melhores momentos. Edita, Meu Deus, melhores momentos. Programa Consciência Espírita, conversando com muita satisfação, aprendendo aqui os segredos do bom orador com o professor Rogério Castilho, um profissional da área da comunicação, ele que é professor de oratória. Professor, e aqueles oradores? Veja, eu faço questão de dizer isso aqui em público. Nós, espíritas, nós trabalhamos na Casa Espírita voluntariamente. Então, nós não somos profissionais da oratória. Claro que muitos de nós estudam, tem alunos seus também, que estão conosco nas Casas Espíritas, na Federação Espírita. Mas veja, nós fazemos esse trabalho com muita boa vontade. E nós observamos erros crassos, pessoas que têm conteúdo, não conseguem alinhavar o pensamento e muitos ficam deitados na tribuna o tempo todo. O que é isso, professor? Isso é uma defesa psicológica, né? Ou a pessoa fica sem saber onde pôr as mãos, então ela aperta as próprias mãos, ou fica manipulando uma caneta, ou na ausência de um objeto, ela se apoia na mesa dizendo eu preciso de um apoio para isso que eu estou falando. E não sai nunca mais dali. Ela fica numa posição que pode parecer uma estátua, ela fica ali e vai falando, não se mexe, os ombros tentando cobrir os ouvidos, porque ela quer, como uma tartaruga, enfiar a cabeça para dentro do próprio corpo. Olha, só o corpo fala mesmo. Muito. Ela não vê a hora de terminar o que tem a dizer aqui para poder sair daqui. Ela não está nem um pouco confortável. Ela está... O que eu estou fazendo aqui? Então ela precisa de um apoio. Às vezes, óbvio, não devemos generalizar. Às vezes a pessoa tem... O ministro Joaquim Barbosa, ele faz as sessões do Supremo Tribunal Federal de pé, porque ele tem problema de coluna. Então ficar sentado para ele muito tempo lhe causa dor. As pessoas sentam-se, ele levanta-se, fica atrás do espaldar da cadeira, de pé. Por uma questão física, fisiológica. Entendi. Então, algumas pessoas aqui, eu estou cansado, tal, então eu me apoio aqui, se estivermos de pé, num balcão, me apoio aqui porque eu estou um pouco cansado. Tal. Mas num discurso, numa hora... Imagine aqui, o senhor apresentando o programa e assim, durante todo o programa, quem está assistindo começa a ficar com dor no pescoço, só de olhar. Verdade. Fala, nossa, ele está petrificado ali, tem alguma coisa errada. Eu me vejo, às vezes, quando a entrevista sempre são interessantes, umas mais do que as outras, é o caso hoje também, eu me vejo, às vezes, na gravação, nessa posição aqui, como se estivesse em casa, assistindo. Numa praça. Ao vivo. Aqui, e depois não fica bonito na tela, mas fica natural. Fica natural. Professor, o que é natural no bom orador espírita, mas não é bom? O que é natural, mas não é bom? Repetindo, os vícios de linguagem, os cacuetes, movimentos um pouco desagradáveis com as mãos, umas coçadas, umas cutucadas, umas que estão fora do contexto. Por óbvio, como disse, o profissional, ele não é um profissional da oratória, ele é um profissional de outra área, que está ali doando o seu amor, doando sua experiência, compartilhando com as outras pessoas. E ele não é um profissional, então ele não tem muita habilidade para isso, ele não sabe o que fazer com as mãos, ele não sabe usar muito bem as palavras, frases muito longas são armadilhas, e aí causam os erros, o sujeito fica longe do verbo. Já aconteceu comigo. Acontece, aí algo assim, então se o verbo vem na sequência, nós vamos. Mas se eu digo nós, que estamos aqui hoje juntos conversando sobre isso, aquilo, vai ficar... Aí o nós está aqui e o verbo está longe e nós vai. Derrapou. Porque a construção da frase é muito longa. Então a dica que eu dou, você é um orador, faça frases mais curtas até que você tenha um repertório, um vocabulário maior e segurança para ir aumentando e deixar o verbo longe do sujeito. Programa Consciência Espírita, conversando com muita satisfação, aprendendo sempre com os nossos entrevistados os segredos do bom orador. Está vendo quantos erros sem querer a gente comete? Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações, com um aprendizado muito importante para que a gente possa efetivamente ocupar a tribuna espírita e nos expressarmos com qualidade. Até já!